Então também quero dar boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento pela transmissão no Facebook, a todos os amigos e irmãos. Espero poder nessa noite agregar, trazer o alimento espiritual aos irmãos, que todos possamos digerir e aprender mais sobre a palavra do Senhor. Este é o nosso principal propósito: aprendermos sobre o Senhor, aplicarmos em nossas vidas e falarmos do Evangelho de nosso Salvador Jesus Cristo aos que ainda não o conhecem. O tema da mensagem de hoje, o título é A Religião do Mundo. Não sei se a palavra religião, juntamente com o predicativo do mundo, se isto escandaliza alguém, mas o conceito do qual quero falar sobre religião não é o conceito mais utilizado hoje e mais fácil de se entender, como ele é definido, como um conjunto de crenças, relacionados às experiências humanas, aquilo que é considerado como sobrenatural. E quando pensamos em religião, nossa religião, religião cristã, nos consideramos cristãos porque seguimos os passos de Cristo. Quando falo sobre a religião do mundo, estou afirmando que o mundo, as pessoas que não conhecem a Cristo, ainda que neguem, elas são religiosas. Elas são religiosas. A etimologia da palavra, ou a origem da palavra religião, vem do grego, significa louvor e reverência aos deuses. Aos que se renderam já aos pés de Cristo, sabemos muito bem a quem temos servido, sabemos muito bem a quem devemos louvar, a quem devemos prestar toda a reverência. Aos que ainda não encontraram a Deus, a Cristo, também prestam louvor, só que infelizmente a outros deuses, ou ao Deus que tem regido este mundo. Fato é, aqueles que não estão aos pés de Jesus Cristo estão diante dos pés de uma religião mundana. Aqueles que não servem a Cristo, neste exato momento estão servindo a ídolos confeccionados por mãos de homens para satisfazer unicamente seus deleites. O homem avesso a Cristo tem constituído uma religião politizada que é o meio e razão de todas as coisas. Ela é um fim em si mesmo. Coloca o homem no centro de tudo e não há verdade fora do que ele é capaz de provar. A partir dos seus argumentos, ainda que considere-se falho limitado, acredita piamente, convictamente, que somente ele é capaz de vencer suas limitações. A falha e a solução provém de sua fonte limitada de informações. Não há subordinação ou reverência que se faça a nada que não seja palpável. E assim surgem como resultado desses pilares movediços, ideais que considera serem o ápice de uma vida iluminada e espiritual. O bem-estar e justiça social é o suprassumo do bem e do que é bom. Isso que eles consideram. Em nome da harmonia coletiva e dos menos abastecidos economicamente, ou seja, dos pobres, diversas ações são criadas com a justificativa de proteger a vida dos menos favorecidos. Para o homem natural e sua religião mundana, todos os meios são lícitos para satisfazer sua forma de ver e construir o mundo a partir destas premissas.
podendo até mesmo empreender força e violência para os que discordem de sua crença. Dizer que é errado defender ou ajudar os mais necessitados é um erro gravíssimo, e este não é o cerne desta pregação. A palavra nos instrui a fazer o bem, a ajudar e a sermos proativos na caridade, no auxílio aos debilitados. Salmo 112, versículo 5. O homem bom se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Também em Salmos, capítulo 37, versículo 26. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Mateus, capítulo 5, versículo 42. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. São diversos os versículos e lições que a palavra de Deus nos ensina sobre a forma que devemos agir em prol daqueles que precisam de imediato socorro para remediar suas aflições físicas urgentes, como a fome, a sede, a dor e outras situações semelhantes. No instante que somos comunicados, devemos rapidamente agir e fazer tudo o que é possível para resolver ou ao menos minorar as dificuldades dos mais necessitados. Prestar auxílio, conceder algum benefício, ter o coração aberto para fazer doações e abençoar o próximo com a bênção que o Senhor nos concedeu, não é só importante, é um dever de todo cristão, é um fruto espiritual que deve pesar em nossos galhos. No entanto, não podemos perder de vista o propósito principal pelo qual Deus nos enviou Cristo, por qual motivo foi crucificado e por qual vida ele se sacrificou. Estas são questões que o mundo e sua nova religião se esforçam para não responderem. Se esforçam para manterem oculto o esplendor da glória de Jesus Cristo. Investem poderosamente para fechar o acesso aos céus aos homens que ainda desconhecem a pessoa do Criador. Ao proclamarmos que, João capítulo 3, versículo 16 ao 18, versículo muito conhecido: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tal proclamação coloca o autor e dos que proferem e assumem tais palavras em total oposição aos anseios terrenos, em total contradição aos propósitos que sacerdotes de Satanás têm preparado para os homens deste mundo. Enquanto Cristo nos diz, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 4. Os clérigos mundanos recitam em coro, em alto e bom som. A felicidade do homem depende unicamente do pão desta terra. Criam artifícios que estimulam o consumo desenfreado, a visão generalizada que remete a sorrisos contagiantes está intimamente ligada à construção de vícios, à satisfação plena dos deleites carnais, à luta por uma coroa corruptível. Enquanto a palavra de Deus nos diz, em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Os homens sem Deus
reúnem-se com o intuito de criar instituições antagônicas aos mandamentos celestiais. Dizendo-se serem devotos da vida, criam procedimentos que a destroem desde a sua concepção. Versam sobre a justiça, desencarcerando criminosos e punindo as vítimas. Seu amor pela vida tem cheiro de morte, sua máxima justiça resulta em maior violência. E tudo isto ocorre à luz do dia. Esta religião está sendo consolidada, irmãos, nos púlpitos de falsas igrejas, nas escolas, em nossa cultura. Tem tomado forma e fama, alcançado prestígio diante dos homens. O sagrado e o profano nunca estiveram tão estreitos, intimamente conectados sob o amparo do maligno. Querendo mostrar-se sábios, os homens naturais têm se erguido contra o Senhor, questionando sua autoridade divina. Mas a palavra do Senhor adverte. Isaías, capítulo 45, versículo 9. Ai daquele que contende com seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra: não tens mãos? Astutos, maquiavélicos, procuram assemelhar seus preceitos, fazer parecer-se com a santa doutrina bíblica. A fé que é aceita e recebe aprovação social e tem feito inúmeros seguidores é aquela que lida diretamente e unicamente com os problemas sociais que fazem parte da realidade do indivíduo. Sob este ponto de vista, tem-se criado uma espécie de novo evangelho que abrace todas as causas e questões coletivas. Esta nova perspectiva religiosa, que tem encontrado eco na esfera de ordem política, manifesta-se pela aceitação do homem como ele é, não propondo qualquer mudança. Não se fala em arrependimento, apenas em amar-se e ser amado, do jeito natural como foi formado a partir de suas experiências terrenas. Suas preocupações, portanto, serão logicamente de natureza terrena, e assim terá ouvidos somente para tudo o que estiver conectado aos seus desejos terrestres, ou a questões que importem ao seu estado físico. E assim estará aberto e predisposto a discutir, a trabalhar, construir ações sobre o antipreconceito, o racismo, igualdade de gênero, proteção do meio ambiente, proteção e direito dos animais e uma infinidade de outras questões que têm servido como ponta de lança para atacar a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Quem adentra a porta por essas ideologias corre o sério risco de se perder, corre o sério risco de não ouvir as verdades bíblicas que todo homem precisa ouvir. Corre o sério risco de pensar que talvez Cristo nunca veio, e se veio, não fez mais do que outros homens que fizeram revoluções, tiveram uma grande ideia, tiveram uma grande invenção, algum destaque. Corre o sério risco de não saber o que é fábula e o que é real, o que é importante e o que não é, quem é eterno e aquilo que é terreno. Preso em seu estado antropocêntrico, como reconhecer o que é divino? Como seria possível não conformar-se com este mundo e transformá-lo pela renovação do seu entendimento para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Ao se embriagar por estas concepções filosóficas, empanturrar-se destes conceitos de sabedoria humana, ficar cheio, saciado de suas próprias verdades,
o espaço que deveria destinar em seu coração para guardar a palavra viva e fazer a vontade do Senhor, encontrar-se-á indisponível. Antes terá que regurgitar, livrar-se de toda essa vaidade para poder conseguir digerir o alimento espiritual. É preciso que saiba que o céu não foi preparado para que o homem em seu estado natural, cheio de afeição pelas coisas do mundo, possa entrar. Que o evangelho deixado por Jesus Cristo é transformador, e ele transforma o homem de dentro para fora. Não é uma ferramenta social. Não devemos reduzir o poder da palavra de Deus em cerimônias que tratem do ego do homem. O puro evangelho de Jesus Cristo deve incendiar os nossos corações, causar muito incômodo, a fim de que as coisas velhas sejam abandonadas. Caso contrário, o único lugar preparado para recebê-lo, além deste mundo, será o lugar que Deus tem preparado desde a fundação dos séculos, para receber Satanás e seus anjos, aonde haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 13, versículo 41 e 42. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A religião que tem sido construída não quer avisar que o único rei legítimo está voltando. Aliás, não quer nem mesmo informar quem é o rei. Não tem a pretensão de dizer nada a respeito de Cristo. Ou melhor, a religião que está se consolidando no mundo não tem nada a dizer sobre o futuro espiritual dos homens. Pois como poderia, se é algo criado por mãos de homens, para agradar aos homens? Esta religião não só é inócua, não gera efeito algum, como é perversa e satânica. Os dogmas e doutrinas que ela tem como parâmetro é apresentar o homem natural como uma criatura cheia de virtudes desde o seu nascimento, e se torna bom ou mal dependendo das condições do meio em que vive. Este conceito é popularmente conhecido como determinismo. Portanto, se esta ideia torna-se aceitável e passa a ser o pilar no coração do homem, dificilmente encontrará alguma familiaridade com a pessoa de Deus. E seu alvo não será encontrar Cristo, pois sua palavra assevera que cada um dará conta de si mesmo no dia do juízo, que o homem deverá prestar contas a Deus por toda palavra ociosa que tenha dito. Também afirma que aquele que perseverar será salvo. Seus objetivos e metas não estarão alinhados com a vontade do Pai. Talvez alguns possam questionar sobre qual religião estou falando, e eu os respondo da seguinte forma: todo aquele que não professa o Evangelho de Cristo como a própria palavra de Deus, que é capaz de transformar e regenerar todos os homens, independente de sua condição, são homens que trabalham contra o reino dos céus, que militam pela causa do pai da mentira. São muitos os segmentos mundanos que têm se unido para proliferarem o joio do mal. Resultado desta união é uma voz uníssona, com o mesmo som, para clamarem perversidades pecaminosas, a defesa da legalidade do assassinato de bebês nunca foi tão defendida como nos dias de hoje. A porta que facilita o acesso ao mundo das drogas é cada vez mais escancarada. Homens que se dizem pregadores de Deus passam mais tempo contando sobre suas experiências pessoais de sucesso mundano
do que falando sobre o Evangelho de Cristo. Igrejas que têm aderido datas comemorativas e tradições que não foram deixadas pelo autor e consumador da salvação. Tudo isto é uma clara oposição à verdadeira religião predita nas Escrituras. Como bem sabemos, em Tiago, capítulo 1, versículo 27, estamos estudando o livro de Tiago, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Não há um justo sequer, não há ninguém bom que não seja o Senhor. Todo homem que vem a este mundo tem em seu coração a raiz da maldade, sendo assim predisposta a fazer o mal. Todo homem, se não redarguido pelo Evangelho em tempo e fora de tempo, tornar-se-á um indivíduo dominado por paixões e instintos animalescos. Somente a fé racional que pode reverter o estado de animalização, de transformar seu coração de pedra em um coração de carne. Eis a necessidade, dependência vital do homem para com o Evangelho de Jesus Cristo. E sua palavra deve ser lida, compreendida e vivida, e entender que o Evangelho é sobre Cristo e não sobre nós. O Evangelho é para entendermos o quanto Cristo é bom e nós somos maus, da capacidade de Cristo para amar até mesmo aqueles que o crucificaram. O Senhor Jesus Cristo não veio para transformar homens para viver em plena concordância com este mundo. Ao contrário, livro de Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. O Senhor veio para tirar o conforto do pecado no coração do homem. Seus ensinamentos servem para a purificação. Qualquer outra palavra que esteja divorciada destes propósitos, seja feito assim como nos instruiu Paulo, em Gálatas, capítulo 1, de 8 a 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Anátema, como os irmãos bem sabem, seja amaldiçoado. Os cuidados com este mundo deverão sempre estar abaixo das prioridades do reino dos céus. A voz entoada pelos príncipes e potestades deste mundo tem se erguido contra os servos do Senhor. É nosso dever denunciar suas obras malignas e falar sobre o poder regenerador do Evangelho de Cristo Jesus. Pacientes, resilientes, falemos da sua salvação, olhando para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o Senhor as alimenta. Sabemos com certeza que Ele nos ajudará em tempo oportuno em todas as nossas dificuldades, pois sabemos em quem temos crido, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1, 13 ao 15. Toda honra e toda glória seja ao nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos?